Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Hoje eu converso novamente com o seu Manuel Viana, falando aqui a respeito de como hoje, da evolução, né, dos tratamentos funerários, a pessoa, de como os velórios já não são mais ambientes insalubres através das tecnologias que chegaram aqui a partir dos anos 2000, né? Bom, como falei, eu sou um apaixonado pelo que eu faço, né? Então, assim, eu faço por paixão. Hoje eu sou realmente apaixonado. Gente, não é que a pessoa, desculpa, seja apaixonado por morto, é que ele é apaixonado pela dignidade daquela vida que se foi, né? Isso. Então, o que acontece? Em 97, entrou no Brasil a tanatopraxia. Veio da Colômbia, né? Então, na Colômbia, eles tinham um trabalho, eles tinham uma preocupação, os colombianos, de fazer o tratamento da tanato, porque tem aquela pessoa lá no interior, então eles faziam um tratamento para 72 horas, é o tempo que as pessoas chegariam para velar. Então, surgiu no Brasil, veio para o Brasil em 97. Em 2000, eu fui a São Paulo, fiz um curso de tanato, reparação facial, necromaquilagem e maquilagem, já era com extensão universitária pela Unesp, né, que eram dois professores que davam o curso. E explica para o nosso público, desculpa, o que é a tanatopraxia? Tanatopraxia, que né? Para a gente é uma coisa corriqueira de falar, mas para a maioria das pessoas sim. Não é. Tanatopraxia, ela veio para substituir o embalsamamento. Que é uma técnica usada na Europa, que tanatopraxia é uma técnica com cadáver, né, ou com morto, né? Uma definição muito rápida. Então, na época do embalsamamento, as pessoas usavam o triângulo femoral para introduzir o formol pela artéria, pela veia femoral. A tanatopraxia, ela é uma técnica diferente, por quê? Porque nós fazemos uma substituição de líquido, né? Então nós aplicamos pela artéria e drenamos pela veia. Então quem dá cor nas pessoas, no cadáver, somos nós. Então nós, graças a Deus, nós conseguimos trazer para cá. E hoje você chega num velório e você vê uma pessoa com aspecto como se ela estivesse descansando. Isso. E isso é que nos assim, alegrar é uma coisa para as pessoas em comum, né? Mas o que nos deixa satisfeito, né? ver aquela família, sim, daquela paz espiritual. Dignidade, né? É uma coisa muito diferente de você encontrar aquela situação que eram os velórios antigamente, das pessoas com aquela faixa amarrada na cabeça, algodão no nariz, sim, né? Sim. Cheiro de formol. Aquele cheiro de formol no ambiente, que era uma coisa insalubre. Isso. Dos velórios de hoje, que você encontra o comentário mais frequente que a gente escuta hoje: olha, ele está com semblante de paz, ele foi em paz. Então, isso faz com que a família tenha um conforto de que aquela pessoa tenha feito a passagem de uma forma mais natural. Porque antigamente você via aquele seu familiar negro, praticamente roxo, né? Inchado. E petrificado. A cabeça amarrada, esparadrapo na boca, quer dizer, era uma coisa assim, era uma imagem muito chocante. Né? É tanto que, por exemplo, hoje eu faço todo tipo de prótese. Então, se uma pessoa vem acometido de CA, que está, por exemplo, houve uma subtração do nariz, né? Em si, a gente faz uma prótese. Ocular, nós fazemos uma prótese. Pessoas idosas, né? Que geralmente nós fazemos prótese. Então, dentes, assim, então, para nós... Devolver a dignidade. É extremamente importante para nós. Se é bom para nós, é bom para a família. Então, aquilo que eu falo sempre, nós trabalhamos para nós, né? A família que vê o resultado. Então, não são os valores que a família vão efetuar qualquer pagamento que nos satisfaz. O que nos satisfaz é o respeito àquela vida que existiu. Sem dúvida nenhuma. É quem foi aquela pessoa em vida e qual é a recordação que a família vai ter dela, né? É isso mesmo. É isso que nos satisfaz. Seu Viana, as famílias, elas no momento que
perdem o seu ente querido, elas estão num momento de desespero muito grande, né? Isso é fato. E o senhor falou de uma questão de que os serviços funerários eles deveriam ser acompanhados de um atendimento psicológico também. Sim, né? Sim, né? Conta um pouco mais sobre essa sua ideia. É porque assim, nós visitamos o Sul e lá as empresas elas têm psicólogos e serviço social, né? Em função do que eu falava sempre, que viria a doação, né? E toda a família tem uma sessão com um psicólogo, que é extremamente importante, porque é muito difícil para uma filha, né, que perde uma mãe rápida, né? E eu até hoje, até agora, ainda não conseguiu cair minha ficha com relação a você. Não consigo, com relação à sua família. Mas eu acho que todo mundo que passou pela pandemia tem essas histórias para contar. Acontece que falar na morte é uma coisa tão dolorosa que às vezes as pessoas realmente não falam, mas eu acho que se nós fizermos uma sessão de terapia em grupo aqui e colocarmos 10 pessoas de famílias diferentes, elas vão ter experiências traumáticas. Sim. Sim, porque sempre na pandemia. Eu imagino pior ainda foram aquelas pessoas que cujos familiares foram para aquela câmara frigorífica e depois foram sepultadas através de... Você sabe, né? Não gosto de comentar das câmaras frigoríficas, porque a gente de funerária, a gente guarda muitos segredos. Então, eu particularmente, em função de eu ter uma vida muito ativa na época da pandemia, tanto na primeira quanto na segunda onda, então assim, a gente fica preocupado com o que nós vamos falar. Não, né? Então o que eu digo assim, pelo menos a gente se contenta que foi chocante os acontecimentos da gente mas ainda foram mais dignos, né? Do que, por exemplo, e a câmara frigorífica ainda foi muito mais digno. Circularam muitos vídeos, por exemplo, de cidades americanas, né? Onde pilhas e pilhas de sacos pretos, né? E essa foi a nossa preocupação. Quando houve a primeira onda, nós tínhamos um problema no Equador. Foi, né? No Equador, que o pessoal fizeram uma greve lá, né? Porque o pessoal morreram e ficaram o pessoal recolhendo na rua. Então, quando nós reunimos o sindicato, dissemos, rapaz, aqui nós não vamos deixar isso, né? Aí, problema nos Estados Unidos. Então, não, nós não vamos deixar uma única pessoa ser sepultado, pelo menos, numa urna. Nós imaginamos assim, pelo menos a menor dignidade que fosse possível, tá? Porque seria, imagina a gente sepultar em Manaus, o pessoal em lençóis, em sacos e tal. Então assim, nós tivemos uma preocupação muito grande de fazer com que isso não acontecesse. E assim, a minha esposa pode contar quantas noites eu passei acordado, buscando se o barco estava chegando no Ródão com as urnas e para onde ia levar. Então assim, nós tivemos essa preocupação muito grande. Mas por quê? Porque era uma joia que estava sendo retirado de famílias e famílias que perderam 10 joias, né? E joias que você, não é uma foto que vai fazer você, vai acalmar o seu coração, não acalma. Aqui no Brasil, a gente, em Manaus sobretudo, a gente tem, independente da classe social, a condição de haver um serviço funerário. Ou custeado pela prefeitura, sim, ou custeado através de um convênio da empresa, ou custeado pela própria família. Mas o que aconteceu em países como os Estados Unidos, que a internação já era caríssima, né? Muita gente recusou a internação. E até hoje tem gente endividada, né? Ah, não, isso aí vai ter a vida inteira, né? Com aquele problema lá. Um país onde os partos, né, são parcelados em 20 anos, imagina um tratamento de Covid, um parto, 12 horas no máximo, acabou, né? Imagina um tratamento de Covid que não era um tratamento breve, né? E aí muitas pessoas
se perguntavam quem é que ia pagar a conta e recusavam tratamento, né? E a gente via pilhas e pilhas de corpos simplesmente jogados, né? Porque muita gente, inclusive, não ia reconhecer seus mortos, justamente para não ter que pagar o serviço funerário. Isso, né? Isso mesmo. E aqui, pelo menos, não houve esse tipo de indignidade. E nós já tínhamos na nossa história, né, a epidemia de gripe espanhola, onde as pessoas simplesmente despejavam os seus familiares na rua, né? Nós sempre tivemos essa preocupação. A nossa preocupação sempre foi em dar dignidade, tá? Naquela época da pandemia, e hoje a nossa preocupação é diminuir assim, o trabalho, a dor, o fato da família não estar próximo do seu ente querido. Então, as nossas sugestões para o poder público é sempre dizer de qual maneira você vai fazer melhor, vai satisfazer a sociedade, entendeu? Vai dar dignidade, porque nós temos um problema sério em Manaus, né? Qual? N pessoas vêm do interior para buscar saúde na capital. Agora você imagina o seguinte, quando morre uma pessoa dessa aqui, como é que essa pessoa que não conhece Manaus vai resolver? A gente vai pedir um minutinho de comercial e a gente vai conversar um pouco mais a respeito disso com o seu Manuel Viana. A gente volta já. Voltando aqui nessa conversa com o senhor Manuel Viana, proprietário da Viana Serviços Funerários. E nós conversávamos aqui, né, a respeito do quão difícil é para o familiar resolver os trâmites e tudo mais. Mas, seu Viana, as funerárias, eu acho que todo mundo aprendeu muito com a pandemia. A pandemia vai fazer 5 anos agora, e agora, passado o trauma, eu acho que todo mundo consegue pensar e falar nisso sem sentir tanta dor, né? Acho que todo mundo, área médica, enfim, o mundo todo aprendeu algo com a pandemia, mas o sistema funerário muito mais, né? O que você acha de mais marcante que os serviços funerários aprenderam com a pandemia? Olha, uma coisa interessante que eu acredito que as pessoas deveriam, e aprenderam, né? Aprenderam a ser mais humanos até, viram a necessidade de tratar um ser humano como um ser humano e melhor, né? Porque quando nós trouxemos a técnica da Thanato, nós tínhamos muita crítica porque era uma técnica da Europa e tal, e hoje as pessoas aprenderam a conviver com isso porque faltou nos 2 anos lá atrás que nós não conseguimos fazer. E hoje que nós vimos e as pessoas diziam assim, poxa, eu gostaria de ter feito isso, eu gostaria de ter feito A mais B. Então isso aí a gente conseguiu aprender. O sistema funerário de Manaus, a gente aprendeu que nós, empresas privadas, podemos contribuir muito mais do que contribuímos até hoje, né? Então, mas nós precisamos também que o poder público nos ouça, né? Então, quando nós levamos o projeto, que nós achamos que é extremamente interessante, tá? Porque funciona nas outras cidades, já funciona nas outras cidades, a família sofre menos e nós temos uma Manaus muito grande. Você imagina alguém... E um trânsito pesadíssimo, porque então, das grandes capitais nós somos a única que não tem metrô, né? Aí você imagina o seguinte, uma pessoa que mora na colônia Antônio Aleixo, que não reside na colônia Antônio Aleixo, que ainda tem isso, lá na colônia Antônio Aleixo tem o cemitério Santo Alberto. Ele é exclusivo para as pessoas que moram na colônia Antônio Aleixo, que levam uma conta de água ou de luz para comprovar que moram lá. Mas tem aquelas pessoas que estão em trânsito e morreu lá, em casa, sem assistência médica. O que acontece lá? Ele vai ter de cruzar a cidade
tá? Para ir para o cartório, para ir para o cemitério, né? Se, por exemplo, se for sepultar numa sepultura de terceiros, né? Ressaltando que o cemitério de Manaus, a partir de 2008, ele é um cemitério rotativo, tá? Então, a partir de 2008, as pessoas têm que saber o que é esse cemitério rotativo. Você tem o direito por 4 anos e no 5º ano, se você não pagar a taxa, é retirado os restos mortais, porque está na lei. Tá, mas isso não vale para aqueles jazigos perpétuos anterior a essa lei, tá? Fiquem calmos com relação a isso. Sim, mas todo o sepultamento a partir daí, né, que não seja desse caso. Então, no caso, a gente refere-se muito ao cemitério Nossa Senhora Aparecida. Sim. Né? Nossa Senhora Aparecida. Conhecido como cemitério do Tarumã. Então, assim, você imagina uma família em uma das zonas para ter acesso ao cartório. Por exemplo, a Zona Leste, o cartório que cobre aquela área maior, ali é o 10º ofício. Você imagina se faleceram 10 pessoas num dia da Zona Norte-Leste ali, né? E para fazer só num cartório, porque eles não estão só fazendo óbito, eles estão também fazendo nascimento e tantas outras coisas. Mas tem uma coisa pior que isso. Quando se falece no final de semana, existe o cartório de plantão. Só único. E aí, se você imaginar que o IML é numa zona da cidade, o cartório é no outro. O cartório é no outro. O cemitério que essa pessoa vai é em outro. Mesmo que o IML tendo um cartório, mas ele não cobre os hospitais. Mas agora me alertou para uma coisa, né, que nós falamos anteriormente. O número de pessoas do interior que vêm a tratamento para a cidade e que falecem aqui. Essa família fica perdida, né? Então, assim, você imagina alguém vindo do Alto Solimões, do Alto Rio Negro, pela primeira vez em Manaus, e ela vem acompanhar, às vezes, o pai, só chega à casa de saúde ou hospital porque alguém as leva, né? Então, assim, falece. Quando falece uma pessoa na família da gente, nós ficamos em estado de vulnerabilidade. Em estado de choque primeiro, né? Então, o que acontece? Tudo que você escuta ali, você não ouve nada. Exatamente. Né? Essa sensação que eu tenho é que a gente está... As palavras, os movimentos das pessoas estão todas em câmera lenta, como se fosse em outra dimensão, né? Então, por isso que nós sugestionamos, e vamos levar de novo a nova legislatura municipal, né? Começa no outro mês, talvez. Então, assim, deve começar no outro mês, né? Então, assim, nós queremos que o Legislativo Municipal legisle sobre isso. Vamos fazer um apelo a essa nova legislatura, né? Vamos tentar ouvir as pessoas, nós que já tivemos esse aprendizado da catástrofe que foi a pandemia de Covid-19 e que já sofremos ameaças de novas pandemias por aí, né? Vamos ouvir as pessoas, né, do sindicato das empresas funerárias. Vamos tentar amenizar um pouco e facilitar um pouco da dor das pessoas que perdem seus entes queridos, né? Essa ideia de fazer uma central que integre todos os órgãos. E essa pessoa do interior que eu falei, olha como modificaria a vida dela. Porque sem faleceu dúvida. Lá, vem aqui para a central, ele sabe onde eu estou na central. Quem a empresa ou do município tem um convênio com qualquer empresa funerária, qual a pergunta? Qual município, fulano e tal? O serviço social vai ligar para as empresas, ela já sabe qual é a empresa aqui, porque nossa sugestão é que tenha nessa central a lista com as empresas conveniadas de cada município para não causar dor na família. Não, e pode, e diminuir. E pode ter, inclusive, um representante de cada funerária nesse local também, né? Sim, sim. Porque nem todas as pessoas que falecem são do interior do estado e nem todas as pessoas que falecem querem um serviço
gratuito da prefeitura. É por isso que Curitiba, por exemplo, a Central de Curitiba, que nós idealizamos por lá, ou de Porto Alegre, ele já tem um mostruário, então ele já tem um gratuito, ele tem os 3 preços, né? E a terceira opção que a família pode fazer, tanto lá nesse local, com 26 urnas de mostruário, quanto nas empresas particulares. Sim, seria uma maneira digna de tratar aquela família, né? Aquela família enlutada, principalmente aquela que vem do interior do estado, mas as da capital também, porque é uma dor muito grande. De segunda a sexta, um trânsito que não acaba, você Sim. ficar correndo de um lado para o outro. E no sábado e domingo, correndo atrás desse cartório implantado. Que o cartório estaria na central, então modificaria muito, por exemplo, dignificaria tanto as famílias, as empresas funerárias, e aí o poder público teria um controle melhor, porque nós não podemos esquecer o seguinte: Manaus vive numa rota. Então, assim, nós, como sindicato, já antes, há uns anos atrás, notificamos a PF sobre a nossa preocupação com isso tudo. Então, uma central iria tirar todo essas dúvidas. E a questão que nós falamos também, que é muito séria, a questão da identificação dos corpos, né? Ainda existe uma falha, né? Sim. No sistema de identificação dos corpos, né? Você imagina que os hospitais não têm um único óbito por dia, e vários desses pacientes que chegam a óbito têm características parecidas, né? Idosos, enfim. E tem muitas histórias sobre isso. A gente vai pedir para o seu Manuel Viana vir um outro momento para contar as histórias, o lado das histórias da questão do sistema funerário, desses 40 anos de funerária que ele tem para contar. Mas hoje o nosso intuito é realmente fazer um apelo a você, vereador de primeira legislatura, a você que já tem experiência na Câmara Municipal de Manaus, a você que está trabalhando na secretaria. Vamos tentar, uma ideia muito simples, unificar Sim. o local. É uma ideia barata. Sim. Né? E é uma ideia que facilita e simplifica e humaniza tanto o trato nesse momento de dor, né? Se existisse isso no momento da pandemia, nós teríamos tido muito menos pessoas contaminadas, espalhando as coisas para um lado e para o outro. E a gente precisa, como cidade, aprender com a nossa história e nos preparar para o futuro, né? Sim, sem dúvida nenhuma. É tão importante que a gente mantenha a história como forma de ensinamento e a gente aproveite as boas ideias para ter a nossa cidade preparada para qualquer situação que venha a ocorrer no futuro. Uma última observação que eu gostaria de fazer é a minha preocupação com a questão de, até antes da pandemia, todos os corpos que iam às funerárias iam ser sepultados. Só que hoje existe a opção também da cremação, né? E o que me preocupa na questão da cremação é que eu não vejo regras muito claras a respeito do tempo determinado das regras, né, do que pode ser feito com relação a isso. Por quê? A gente tem visto uma série de crimes que são solucionados através da exumação, né? A partir do momento em que se crema um corpo, se queima um arquivo também, né? Então eu acho que um apelo
dessa nova legislatura, além, né, dessa questão de unificar uma central de atendimento, né, a família enlutada, seria também definir as regras, né, com relação à cremação, para que ela não sirva como forma de ocultar provas de determinados crimes, né? O que o senhor teria a dizer sobre isso? Olha, o que eu posso falar, a gente tem sempre falado desde antes da pandemia. Antes da pandemia, Manaus só cremou, acho que em 2018, nós cremamos em Manaus 5 pessoas, não Manaus. Sim, o que nós fazíamos? Para Manaus. Nós mandávamos, por exemplo, para Santos, para cremar em Santos, mandávamos para cremar em Belém, né? Ou já falei Santos, São Paulo, mas São Paulo na Vila Alpina. Sim. Então a gente, 5. Com a pandemia, em função da LDO dizer que haveria a possibilidade do convênio e tal, foi feito o convênio na época. Mas não mudou a estatística de 2018 para hoje. Para você ter uma ideia, o Rio Grande do Sul, que foi um dos primeiros estados a implantar o sistema de cremação, depois de mais de 40 anos, eles não estão cremando mais de 11%. Ó, o que eu estou falando. 11%. 11% em Manaus, 11% em Manaus daria 3,3%. Mas o Rio Grande do Sul é 40 anos. Mas aí nós temos uma formação, o nosso povo é de maioria de formação católica, eles têm uma maioria de formação protestante, né? Então o católico ele só crema em questões de pandemia. Isso aí vale uma discussão de um novo episódio. Eu queria agradecer a vocês pela audiência e ao seu Manuel Viana, que já está convidadíssimo para contar os causos, que eu sei que vocês querem saber dos causos. Até um próximo programa. Muito obrigada.